Você já parou para pensar de onde vêm as leis? Hoje, se você comete um crime, existe todo um processo legal, certo? Mas e antigamente? Muito antigamente mesmo? Vamos viajar no tempo, uns 4.000 anos atrás, para a Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Lá, um rei chamado Hammurabi decidiu que era hora de colocar ordem na casa. E como ele fez isso? Criando um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história, o famoso Código de Hammurabi. Imagina só, antes disso, a justiça era meio que um disse-me-disse. Se alguém te acusasse de algo, a sua sorte dependia do humor do juiz ou da sua popularidade na vizinhança. Hammurabi, que era o 6º rei da primeira dinastia da Babilônia, pensou: não, isso está muito bagunçado. Precisamos de regras claras, escritas na pedra, para todo mundo ver. E foi exatamente o que ele fez. O código foi esculpido em uma estela gigante de diorito, uma rocha escura e super resistente, com mais de 2 metros de altura. No topo, tem uma imagem do próprio Hammurabi recebendo as leis de Shamash, o deus do sol e da justiça. É tipo uma cena de filme, com o rei recebendo uma missão divina para governar com sabedoria. E logo abaixo dessa cena, vêm as leis. São 282 delas, escritas em cuneiforme, a escrita da época. E que leis eram essas? Bom, elas cobriam praticamente tudo da vida babilônica: comércio, família, trabalho, propriedade, crimes. Tinha regra para médico, para arquiteto, para agricultor. Por exemplo, se um construtor fizesse uma casa mal feita e ela desabasse, matando o dono, o construtor era condenado à morte. Pesado, né? A lógica por trás de muitas dessas leis era a lei de Talião, aquela famosa frase: olho por olho, dente por dente. A ideia era que a punição fosse equivalente ao crime. Se você quebrasse o osso de alguém, seu osso seria quebrado também. Se um homem furasse o olho de outro homem, o olho dele também seria furado. Isso garantia uma espécie de justiça retributiva, bem direta ao ponto. Mas calma, não era tão simples assim. O Código não tratava todo mundo igual. A sociedade babilônica era dividida em classes: os homens livres, os subalternos e os escravos. E a sua punição dependia muito de quem você era e de quem era a vítima. Por exemplo, se um homem livre machucasse um escravo, a punição era bem mais leve. Ele geralmente só precisava pagar uma multa em prata ao dono do escravo. Agora, se fosse o contrário, a coisa ficava feia para o escravo. O código, também tinha umas partes bem curiosas. Se alguém acusasse outra pessoa de bruxaria, o acusado tinha que pular no rio. Se ele afundasse, era considerado culpado e o acusador ficava com a casa dele. Mas se ele conseguisse nadar e sobreviver, era inocente e quem tinha que morrer era o acusador. Era o famoso teste do rio, uma forma bem radical de resolver uma disputa, né? Apesar de hoje acharmos essas leis extremamente severas, e com razão, o Código de Hammurabi foi um avanço gigantesco para a época. Ele estabeleceu um princípio fundamental: a lei deve ser pública e conhecida por todos. Ninguém podia alegar ignorância. Além disso, ele tentava proteger os mais fracos, como viúvas e órfãos, e garantir que os contratos fossem cumpridos. O objetivo de Hammurabi não era só punir, mas manter a ordem e a estabilidade do seu vasto império. Ele queria ser visto como um pai para o seu povo, um rei justo que trazia prosperidade e, de certa forma, ele conseguiu. Seu código influenciou legislações por séculos e séculos, e até hoje é estudado como um marco na história do direito. Essa estela incrível, com as leis
de Hammurabi foi redescoberta em 1901 por arqueólogos franceses e hoje está em exibição no Museu do Louvre, em Paris. É uma janela fascinante para um mundo de 4.000 anos atrás, nos mostrando como nossos ancestrais pensavam sobre justiça, ordem e sociedade. Então, da próxima vez que você ouvir falar em olho por olho, dente por dente, lembre-se do rei Hammurabi e de sua tentativa pioneira de colocar a justiça no papel, ou melhor, na pedra. Foi um passo brutal, mas fundamental, na longa caminhada da humanidade em busca de um mundo mais justo. Gostou de conhecer essa história? O passado está cheio de coisas incríveis e às vezes bem estranhas. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!